Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é para contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei no empreendedorismo, os desafios que eu enfrentei. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e bora saber minha história? De onde que veio a ideia de empreender, né? E eu acho que isso é uma coisa que se repete em todo mundo que fala sobre empreendedorismo, quem tem sucesso no empreendedorismo, e não digo sucesso monetário somente, né, de alcançar X valor, de faturar X. Eu digo sucesso no todo, de conseguir construir uma empresa, de conseguir contratar pessoas e conseguir ter ali vender um produto, fabricar alguma coisa ou vender um serviço que gere retorno positivo, porque sucesso é medido de várias formas, né? Mas eu acredito que isso é uma coincidência em todo mundo, que a gente fala que a gente tem o perfil, né? Ah, eu nasci assim, eu sempre tive, e comigo não é diferente. Eu sempre fui uma criança muito falante. Hoje que eu tenho, tipo assim, como certeza o empreendedorismo na minha vida, que eu meio que profissionalizei isso mesmo, decidi que ia ser. Gente, vocês ignorem o barulho porque é rua, né? Não tenho como tirar esse barulhão aqui. Eu acho que todo mundo que empreende tem em comum isso, que fala que já tinha o perfil. E, como eu disse, eu era uma criança muito falante, e desde que eu decidi mesmo que empreender era o meu estilo de vida, era o que eu nasci para fazer, era o meu propósito, e comecei a me aprimorar, estudar e dar mais atenção para isso como deveria ser feito, eu comecei a olhar para trás e eu via que eu já era muito carismática, que eu gravava vídeos, que quando meu irmão nasceu eu apresentava ele, tipo, tomando banho, então isso sempre foi muito de mim. Na primeira série eu já vendia minhas coisinhas, meus tererês, vendia Avon, então eu sempre fui muito empreendedora. E aí, quando eu comecei a empreender com o meu negócio hoje, que é a Leve Sonho Personalizado, se você não conhece, vou deixar em algum lugar desse vídeo um link para você acessar o nosso site. Foi em 2017. Vai fazer 8 anos esse ano, em setembro. E foi uma ideia de uma amiga, que ela ia casar, ela encontrou uma dor ali nos preparativos do casamento dela, que era encontrar um hobby personalizado. E como a minha mãe é costureira, e eu era vendedora, a gente começou a conversar ali e foi aí que veio a ideia. Empreender com a Leve Sonho surgiu dessa necessidade da minha amiga. Ela ia casar, ela ia comprar hobby personalizado, então ela não achou com muita facilidade. Na época ela comprou com outro fornecedor, mas ela falou sobre a dificuldade, os preços e tudo mais, e me deu essa ideia. Falou assim: ah, Carol, por que você não faz? Você é super vendedora, porque eu já trabalhava, já nessa época eu tinha uns 18 para 19. Eu estava trabalhando num escritório, né, de direito, prestava serviços administrativos. E aí ela deu essa ideia e falou assim: ah, por que você não tenta? Eu sou uma costureira, você sabe vender. Porque o meu primeiro emprego foi como vendedora de festas infantis. Então, eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu fiz a minha primeira venda, sem nem ter produto, sem nada. Uma amiga minha desse trabalho, que eu estava, inclusive, ia casar, a Thalita, minha primeira cliente. E aí eu ofereci pra prima dela, que é a Bia, minha amiga, perguntando: ah, sua prima vai casar, não tem hobby e tal, ela quer, será que a gente faz? E aí ela topou, assim, ela quis comprar, era uma indicação, e aí eu fiz pra ela e foi a minha primeira encomenda. Então eu falo que eu fui muito abençoada, assim, eu tive muita sorte, eu comecei empreendendo sem investir nada, e assim, de dinheiro, né? Eu investi o quê? Suor, esforço, conhecimento da minha mãe, mas ela já tinha as máquinas de costura, porque ela é costureira. E aí a gente foi no braço, comprou os materiais e aí saiu a nossa primeira encomenda. Então foi assim que surgiu a Leve Sonho e o meu empreendedorismo de fato. Nesse início de empreendedorismo, foi muito engraçado realmente a forma que eu comecei, porque assim, eu não tinha produto, né? Eu não tinha conhecimento algum de costura. Minha mãe é costureira, mas ela é costureira de reforma e ela não é uma costureira de, de fabricação. E aí eu não sabia nada, tipo assim, a noção que eu tinha era de desmanchar coisa, porque eu ajudava, dava um apoio ali. E quando a gente fez essa venda, né, pra Thalita, eu fui na cara e na coragem. Tipo assim, eu tinha comentado com a minha mãe que a Ellen tinha falado, dado essa ideia, ela achou legal ali. E aí, tipo, passou 2 semanas, mãe, fiz uma venda de 15 hobbies. Ela falou: o quê, menina? Você é louca? Eu falei: calma, a gente vai conseguir, eu confio em você.
e a gente vai comprar a modelagem, e se tudo der errado, a gente compra os hobbies prontos em outro lugar, fornece para a mulher do jeito que ela quer, vai dar tudo certo, calma. E aí isso foi uma questão engraçada, a gente olha hoje foi engraçado, mas pensando na época eu era meio doida, assim, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que os empreendedores fazem. A gente tem tanta certeza do negócio que a gente faz acontecer. E meu comprometimento estava nisso. Tipo assim, se a gente não tivesse capacidade de costurar, se desse alguma coisa errada, a gente já tinha o plano B, que era comprar pronto, mandar bordar e entregar para ela. Ela não precisava saber que foi a gente que fez. Mas como eu já sabia, minha mãe é uma ótima costureira, e aí a gente fez os hobbies mesmo. Eu cortava na tesoura, meu, que desespero. Na mesa da cozinha, com um vidro no meio, não era reto. Nossa, cetim que escorrega. Mas assim, deu tudo certo. E aí, uma coisa muito, muito legal que aconteceu nessa primeira encomenda é que minha mãe é costureira e meu pai é fotógrafo. E meu pai é fotógrafo de eventos, né? Fez muito casamento, já acompanhei ele. E os fotógrafos que a Thalita contratou eram os parceiros do meu pai e a gente teve acesso ao making off dela completo. Então a minha primeira encomenda a gente fez sem investir em nada assim de comprar tecido e fazer os pilotos e tentar vender, ou comprar os produtos primeiro e tentar vender. Tipo, não, a gente já fez a primeira venda certa e a gente já ganhou as fotos profissionais, porque esses parceiros passaram pra gente, a gente pediu a autorização da Thalita, tudo, e aí a gente teve acesso às fotos. E são assim, a gente já começou ganhando, né? Porque eu já abri meu Instagram a partir disso com fotos maravilhosas. Isso foi muito legal, assim, é uma coisa que hoje, todas as vezes que eu vejo, assim, algum desespero, eu paro e olho, assim, né, o roteiro da Leve Sonho, né? E desde a primeira encomenda, a gente já tinha, tipo assim, tudo muito certo para dar certo, sabe? Então eu acho isso muito legal do nosso início. Falando sobre os desafios, os primeiros desafios, né? Eu lembro que um primeiro desafio que eu enfrentei muito foi na parte de contabilidade, porque eu comecei vendendo online e mandando pelo correio. E logo assim que a gente fez essa primeira encomenda da Thalita, a gente já começou a postar, começou a vir indicação e começou a vender, e foi uma coisa bem orgânica. E aí logo eu, bem cara de pau, falei, vou pedir as contas e trabalhar só com isso. E aí eu fui trabalhar só com isso. E logo depois eu voltei para o buffet para fazer bico, porque não dava, né? Estruturalmente eu deveria ter me estruturado um pouco melhor. Isso, inclusive, é uma coisa que eu dou um conselho para quem vai começar a empreender. Se você já não está com esse plano muito bem desenhado e não está programado financeiramente, aguenta a realidade que você tá e constrói a realidade que você quer viver. Hoje, um conselho que eu daria para Carol do passado seria talvez não pedir a conta de imediato. Porque, consequentemente, eu acabei fazendo bico em outros lugares, então eu poderia ter tido não tanta ansiedade. Mas foi um aprendizado, né? Mas é um conselho que eu dou. E, enfim, e aí os primeiros desafios que eu tive, acredito que foram esses, né, com a contabilidade, porque eu era MEI, então eu não tinha muito acesso a computador, o MEI era relativamente novo, eu não sei quanto tempo tem o MEI, mas era relativamente novo, então a gente não tem computador para MEI, mas a gente não sabe muito bem como preencher nota fiscal, e aí eu fiz uma venda para uma empresa, e aí eu precisava de nota fiscal, então assim, foram os primeiros desafios, assim, sabe, as primeiras coisas mais burocráticas que eu tive contato, mas ali eu fui, achei os contatos dos contadores, me resolvi, aprendi, e aí ali eu comecei a perceber que a vida, tipo, ia ser sempre desses desafios, porque elas não param. Então, outro conselho que eu poderia te dar para você que quer empreender agora é sempre vai aparecer algum BO no meio. E às vezes a gente acha que a gente tem que esperar o melhor cenário. E não tem, não, sabe? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha empresa ao longo dos vídeos aqui no canal. Você pode ver minhas redes sociais aqui também no rodapé. Mas a gente não tem que esperar o momento perfeito para começar, sabe? Quando eu comecei, foi na garagem de casa. As minhas mesas, elas eram umas madeiras com uns cavaletes. E as madeiras em cima desse cavalete era a porta de guarda-roupa, de tanto que a gente mudava de casa, que elas estavam ruins para remontar no guarda-roupa, e elas viravam tábuas e a gente adaptava a mesa. Aí ficava eu, minha mãe no cantinho dela ali na garagem mesmo, porque a garagem era grande. Eu na minha mesinha, a gente passava muito frio, porque a garagem era toda aberta, a noite era escuro. E assim, se a gente não tivesse dado aquele primeiro passo, eu não estaria aqui hoje com a Leve Sonho grande, com 3 funcionários, mais de 3 funcionários, né, gente registrada e tudo mais. Então, no começo, coisas muito que hoje eu acho muito tranquilas, mas
já começa rápido, assim, você ter dor de cabeça. Assim, depois de muito trabalho duro, a gente começa a ver o fruto das coisas, né? Então, umas coisas que foram bem marcantes para mim foram que a gente começou a importar tecido. Então, a gente começou a comprar direto com a importadora. Outra coisa muito marcante foi registrar nosso primeiro funcionário, pagar tudo certinho e começar a conseguir tirar um Prolabore para mim, que foi ano passado. Já são 8 anos empreendendo e a gente começou a ver muitos frutos de muito nosso esforço. Então vale muito a pena esse mundo de empreendedorismo. Bom, por fim, eu queria te agradecer por essa visualização nesse vídeo. Espero que minha história te inspire. Espero que você goste um pouco de saber sobre a gente. Ao longo dos vídeos aqui eu vou te mostrando um pouco mais de processo. Comenta aqui se você gostou, o que você tem mais curiosidade, algum ponto em específico que você gostaria que eu falasse. E até o próximo vídeo. Beijo!